Shalom, shalom, geração do avivamento, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos só aguardar um pouquinho, perdão pelo atraso, estava fazendo um alinhamento aqui com o pessoal da liderança, amém? Nós demoramos um pouquinho para começar, para mandar o link, quer dizer, mas a gente já vai começar, amém? O culto de hoje vai ser muito, muito especial, então eu vou falar sobre o último remanescente, a palavra que o Senhor tem trago para mim. O Senhor tem falado. Nani, eu sei, a câmera tá fechada, eu já vou abrir que eu tô mandando aqui nas listas de Estando a Missão. Amém? Então, queridos, o Senhor tem falado muito comigo sobre o último remanescente e o Senhor tem falado comigo que a prioridade nesses últimos tempos é a alma, tá? Alma, porque vai haver uma grande colheita e o Senhor vai levantar um grande exército, amém? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. Oxe, cadê meu outro celular? Glória a Jesus. Aleluia. Nani, fala pro apóstolo se o meu outro celular tá aí. Pra ele trazer pra mim, fazendo um favor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? E já vou avisar vocês. Quero vocês na oração da madrugada. A oração, queridos, da madrugada tem sido muita gente se libertando. Eu tenho orado muito na raiz da libertação. Quem aqui tá na oração da madrugada? Conta pra mim como é que tá sendo pra você. Conta pra mim, queridos. Como que tá sendo? Aleluia. Amor, você leu o meu pensamento. Você trouxe água pra mim? Obrigada. Eu trouxe pra mim, mas como a gente é uma carne só. Eu acabei de pensar assim, eu vou pedir uma água pra ele. Mas aí eu falei assim, ele já deve ter subido a escada. Eu falei, ele subiu a escada já. Eu falei, não vou pedir não. Mas ele trouxe água com gás do jeito que eu ia pedir. Isso é uma carne só. É uma carne só, né? Isso é uma carne só. Glória a Jesus. Esse meu esposo é uma bênção. Glória a Deus. Pensa num homem abençoado. Queridos, deixa eu falar algo com vocês. Quem fez o seminário no sábado? Queridos, tem 3 dias fraca, né? Porque eu me desgastei demais, mas sempre acontece isso mesmo, é normal, porque a batalha espiritual ali foi na vida de muitas pessoas, com muitas pessoas, mas eu sei que valeu a pena demais, amém? E eu fico de 3 a 4 dias para conseguir me recuperar, com um sono muito forte, com uma fraqueza muito forte, ainda mais debaixo desse jejum. Mas eu tenho certeza que muitas vidas ali, queridos, foram libertas, saradas, né? Muitas pessoas ali viveram algo assim sobrenatural. Fico muito, muito, muito feliz. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos esperar só mais um pouquinho, pessoal, terminar de entrar. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre o último remanescente. Vou falar sobre como se cuidar nessa época. Amém? Vou dar aqui muitas coordenadas para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Aleluia. Foi uma libertação muito, queridos, muita gente no sábado viveu uma libertação assim sobrenatural. Muita gente, muita. Eu não consegui postar 5% dos testemunhos. E tem testemunho ainda que eu não consegui ler, só para vocês terem noção. Mas eu sei que foi um grande romper. Estou muito feliz por isso. Glória a Deus. Amém? Que vocês conservem, tá? Essa libertação. Que vocês conservem essa libertação. Por favor, conservem. Conservem essa libertação, porque é extremamente importante. Talvez vocês não vão achar alguém que fale tão profundamente sobre esse conteúdo. Talvez vocês não achem. E eu já disse para vocês, quer consolidar isso? Vem para a oração da madrugada que vai te fortalecer demais. Amém? Vem para a oração da madrugada. Você sabe por que os pastores não falam sobre sexualidade?
Porque tem medo de perder membro, tá? Tem medo de perder o dízimo, a oferta, tem medo de perder o povo que é promíscuo, porque tem gente que quer que a gente fica alimentando o pecado, e o que é pecado, amém? E se você é promíscuo, tá aqui, não gosta de escutar a verdade, aqui não é o lugar para você, eu já peço para você sair desse culto, amém? Eu sou assim bem rasgada na verdade, certo? Porque eu não tô aqui para massagear o ego de ninguém, como eu falei hoje na live. Ou você ajeita a sua vida, ou você vai correr um grande risco de ir pro inferno. Amém? Eu não vou ficar alisando demônio nenhum. E um libertador, se você é um libertador ou quer ser um libertador ele não perde a oportunidade de falar o que é certo e errado, tá? Se alguém te perguntar, você vai falar rasgado. Isso aí é errado, é pecado. Deus condena, tá na Bíblia. E ele ainda fala que vai pro inferno, queimar no lago de fogo. Certo? Não fica alisando ninguém não, queridos. Às vezes tem gente que pensa assim, se eu falar os irmãos vai sair. Deixa sair. Deixa sair. Porque às vezes o seu ministério não rompe por causa da promiscuidade de certas pessoas. Se o Jonas estiver dentro do barco, nada vai bem. Vocês precisam entender isso. Amém? Então hoje eu vou trazer uma palavra sobre o último remanescente. Certo? E Deus ele tem trago essa palavra sobre mim porque o Senhor, ele está dizendo assim, eu tenho levantado alguns homens, algumas mulheres, que não tem medo de pregar aquilo que eu trago. E eu quero que vocês sejam esse homem e essa mulher, porque a terra vai precisar. Amém? Vamos estar orando agora para nós começarmos. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor Deus, cada homem, cada mulher de Deus, Senhor Deus, que está aqui. Pai, é no nome de Jesus, eu convoco agora, Senhor Deus, anjos e arcanjos de guerra posicionados em cada casa. E declaro agora, Senhor Deus, que toda nuvem de impedimento sai no nome de Jesus. Eu decreto agora, abre os olhos, os ouvidos, o coração espiritual de cada uma dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agora clamando, eu oro agora pedindo, Rex, turibidaias tergeneaias surarkedelalke. Pai, que tudo que for falado aqui agora, Pai, seja discernido com maturidade. E Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha me usar, Pai, de forma sobrenatural. Todo demônio que escuta a minha voz agora, nesse ambiente, sai em nome de Jesus. Eu envio agora, Senhor Deus, anjos agora, guardando cada local. Todo sono vai embora. Todo, Senhor Deus, cansaço físico vai embora agora. Eu ordeno agora que o Senhor limpa o ambiente espiritual. E, Senhor Deus, traga a paz que excede todo o entendimento agora sobre esse homem, sobre essa mulher, em nome de Jesus. E eu quero pedir hoje, Pai, que essa palavra venha queimar como brasas vivas, Pai. E que o Senhor venha falar em cada coração aqui. Amigo Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és o pastor presidente desse ministério. Espírito Santo, que a partir de agora já não seja mais eu, mas o Teu Espírito. Você completamente, através da minha boca, através da minha mente. Espírito Santo, eu te entrego o domínio deste culto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, queridos. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Queridos, então agora, o culto de hoje é sobre o último remanescente, amém? Quando eu era pequena, eu tinha um sonho repetido várias vezes. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 6. E o sonho, ele era o mesmo. Quem aqui já teve sonhos repetidos? Quem aqui já teve sonhos? Você repete aquele sonho, repete. E como que era esse sonho? O sonho, eu ia na pracinha da minha cidade e levantava um gigante de pedra, muito forte. Quando eu pisava naquela pracinha, o gigante levantava. Um gigante levantava. E hoje eu entendo que o Senhor está me levantando para levantar um exército forte, gigantes no reino dele. E esse sonho se repetiu por várias vezes na minha vida. E eu entendi hoje que
o Senhor, ele me escolheu como ele escolheu muitos homens e mulheres de Deus para levantar um remanescente. Mas não um remanescente que é travado na religiosidade, um remanescente que é corrompido pelo dinheiro, um remanescente que se vende por qualquer prato. Não. O Senhor me chamou para levantar um remanescente que dá a vida por Jesus, que dá tudo por Jesus. E eu sei que desses não tem muitos. E eu sei que desses é difícil achar. Amém? Mas o Senhor, ele tem falado os últimos dias comigo, o último remanescente. E eu quero que vocês abram comigo agora em 1 Reis, capítulo 19, no verso 15. E aqui, queridos, você que fez, a masterclass da unção de Elias, você sabe a história de Elias. Mas aqui Elias, ele vai para a caverna, ele se esconde, aí Deus aparece para ele. E agora no verso 15, Deus vai pedir algumas coisas para ele. E olha só o que ele vai pedir agora para Elias. Então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como profeta. Elias vinha de uma família sacerdotal, vinha de uma família de linhagem profética, mas Eliseu não. E aqui Elias tinha DNA de profeta, era profeta de berço, era profeta de ofício, nasceu dentro de um berço profeta. Mas ele se esconde, ele tem medo e Deus fala assim: Elias, você agora vai ungir fulano a rei, cicrana a rei, e agora você vai levantar outro no seu lugar. E quando eu li essa palavra, o Senhor, ele traz um entendimento para mim. Que na era que nós vivemos, muitos vieram de famílias sacerdotais, muitos vieram de linhagem de pastores, missionários. E tem muitos que se venderam, muitos que se corromperam, muitos que talvez não fizeram como Deus pediu. E o Senhor, ele tem dito para mim: eu levantei alguns Eliseus para levantar 7.000. Barguedai Asturk. Depois, então vamos lá. Unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Queridos, e o Senhor, ele tem dito assim para mim: nos últimos tempos, estou levantando quem não era, estou levantando aquele que não tinha possibilidade nenhuma de ser alguma coisa na minha presença. Estou levantando gente assim como eu levantei e chamei Eliseu. Eliseu, ele estava com 12 parelhas, arando a terra, ele era fazendeiro. Aí o profeta Elias vai passar, vai jogar a capa em cima de Eliseu e vai dizer assim: eu estou chamando você para algo totalmente diferente daquilo que você está fazendo. E assim o Senhor dos Exércitos fez comigo. E ele está dizendo assim: Gedai Astubiai Asherk, eu tenho chamado os meus Eliseus, porque ainda tem 7.000, ainda tem um último remanescente que não se prostrou, não se vendeu, tem um coração puro, tem um coração íntegro, e eu preciso desse último remanescente para o último avivamento da terra. Nai Asterk, e ai Astubidiai, Elai Cantonai. Eu não sei se Deus está falando com você agora, mas a presença de Deus desceu aqui agora sobre esse lugar, e assim ele está falando para você: ei, você pode vir de uma família que não tem nada a ver com o propósito pelo qual tenho te chamado. Ei, eu tenho falado contigo. Ei, eu chamei Eliseu assim, e assim te
diz o Senhor, eu tenho algo grande para fazer na terra, mas antes eu preciso levantar o último remanescente de generais puros que não se venderam, não se prostraram a Baal, não se prostituíram com dinheiro, não se prostituíram na imoralidade sexual. Eu estou levantando, Dargibai, Alanastub de Garque, Elaiastergue delei, porque aquele que eu chamei para ser meu profeta, aquele que eu chamei para ser meu pastor, aquele que eu chamei para ser meu apóstolo, tem se deitado como as prostitutas espirituais, tem se vendido, Gouranaiasterque. Eu tenho chamado os meus Eliseus, eu tenho chamado quem não era para ser, porque os últimos serão os primeiros, e eu convoco os trabalhadores da última hora. Zarganaiastelecantonax. E Deus tem mostrado para mim, falando assim, filha, eu só quero contar algo para você. A Global Fire é um ministério de avivamento grande, mas um dia Deus falou para mim, eu já entreguei a Global na mão de várias pessoas para fazer, mas eles se venderam, eles se prostituíram. Derginaiastub. Eu falei, Deus, mas como que eles se prostituíram? Eles comeram do tesouro real. Queridos, e eu quero dizer algo para você. Um ministério como esse de avivamento, ele é uma potência, mas a potência é porque ativa uma pessoa que não era nada para ser agora alguém. Então, o Senhor, quando Ele falou assim para mim, filha, eu dei a Global para muitos, com outra característica, mas era para fazer o que você está fazendo. E Deus, Ele só confiou a Global para mim, porque Ele espiou o meu coração. Esse ministério não chamava Global Fire, ele tinha um nome de um contexto menor. Amém? E eu quero dizer aqui para você, o Senhor, Ele tem falado assim para mim, levanta um exército, levanta um povo curado, remido. Queridos, talvez você já se prostituiu, você já fez muita coisa errada, e eu fiz também. Mas quando o Senhor, Ele cura, Ele trata, Ele tem levantado pessoas. Mas o Senhor tem falado, não venda a sua unção. Não se prostitua com Aserá, com Baal. E Deus, Ele chamou Eliseu. Eliseu, ele era fazendeiro, ele estava no seu trabalho secular. Sua família não tinha nada a ver com o profético. Mas aí Elias vai passar e vai jogar capa. E nos últimos dias o Senhor vai contratar, vai chamar os generais da última hora. E o Senhor tem dito assim para mim, vocês são generais da última hora. Queridos, eu não sei se você percebeu, mas a terra está sendo ferida. Jesus já está às portas. Então eu quero pedir hoje para vocês, de todo o meu coração, conserta a sua vida. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, estamos na iminência de poder acontecer em qualquer estado. Ninguém sabe como Deus vai fazer. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul também aconteceu na China, também tem acontecido em muitos lugares. Jesus, Ele está voltando. E eu vou provar para você que Jesus está voltando. Existe uma profecia que para Jesus voltar tem que dar início, tem que ter o terceiro templo. Quem sabe disso? E precisa das novilhas vermelhas. As novilhas vermelhas já chegou em Israel. Jesus está à volta. E você sabe com quanto tempo se constrói um templo desse? 1 a 2 anos, dependendo da força que eles colocam. Eu só quero dizer aqui para você hoje, não é para assustar ninguém, porque só fica assustado quem não tem certeza da sua salvação, quem tá com o pé na lama do pecado, tá? Porque quem tá bem com Deus tá falando, Maranata, vem Jesus, quero ir para casa, quero descansar, não dou conta mais. Então se você não tá gritando Maranata e você tá com medo, é porque tem alguma coisa na sua vida que precisa ser consertada. Amém? E é verdade, o templo já tem todos os utensílios, tá? Já tem todos os utensílios pro templo, já tá tudo preparado. E eu quero dizer para você, desde que eu sou jovem, eu sonho com a volta de Jesus. Só que quando eu estava mal com Deus no mundo, um dia eu tive um sonho que Jesus voltava. E Jesus voltava
ele e os discípulos dele, e eu não estava ali, eu não podia estar ali com ele, porque eu tinha ficado, já tinha acontecido o arrebatamento. Naquela época, eu estava no mundo. Então eu quero dizer para você hoje, eu creio que nós somos a geração que vai viver o maior avivamento da história. Só que não tem como viver o maior avivamento da história se não tiver catástrofes. Alguém vem para Jesus de livre e espontânea vontade? Fala para mim. É muito difícil, eu acredito que venha. Mas a maioria das pessoas buscam Jesus como? Tragédia, doença, morte, crise financeira. É ou não é assim? Para que haja um avivamento em massa, eu preciso que você entenda isso. O Senhor falou para mim que nós, a Global, seria um dos maiores pilares de avivamento dentro do Brasil. Mas eu entendo que para viver um grande avivamento tem que ter uma grande tragédia, um grande sofrimento. Então, queridos, eu acredito que em 3 anos, eu sinto no meu coração que 2027, eu tenho essa data no meu coração, que nós vamos viver um grande avivamento. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. E o que eu quero pedir hoje para você é para você consertar a sua vida. É para você consertar a sua casa. É para você consertar aquilo que precisa ser consertado. Eu não sei quais são os seus princípios, seus valores e no que você está atrás. Eu percebi agora numa das orações da madrugada, quando Deus muda uma direção minha de algo que eu iria fazer, e o Senhor fala assim, eu quero que você mude isso daqui. Eu entendi como Deus se importa com as almas e aquilo que Ele vai fazer. E eu preciso que você entenda hoje. A gente não tem muito tempo. Ninguém sabe aonde Deus vai ferir, e tudo é permitido por Ele. Eu preciso que o mundo... Olha, aí você fala assim, mas que Deus ruim é esse? Não, queridos. O mundo espiritual tem leis. Leis. Assim como se você passa o semáforo, vai chegar uma multa para você, não vai? Deus, ele estabelece leis no mundo espiritual. E quem vai passando elas, uma hora a conta vai chegar. E o diabo, a hora que o boleto tá grande, ele vem trazer catástrofe. Mas existe o quê? Uma legalidade, uma permissão. O Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, é o estado que tem mais obra de feitiçaria. Eu sempre falei isso pra vocês. É o estado que era menos evangelizado. Então teve uma hora que as multas chegaram num limite. E aí o diabo falou assim, agora eu vou entrar. E havia legalidade para isso. Então, queridos, o diabo ele toca, ele mexe, ele fere, ele mata, mas antes há legalidades abertas. Eu preciso que o mundo espiritual é regido por leis igual aqui na terra. Se você fazer uma infração, você vai ser multado. Assim como é na terra, é no céu. Então não é que Deus seja mau, é que a terra... Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus lançou ali saraiva de fogo, porque ele estava no pecado de homossexualidade em massa. Será que era mesmo? Eles queriam estrupar os anjos que entraram ali para avisar Ló. Então, queridos, eu não sei aonde você precisa mortificar a sua carne. Eu só sei de algo. Jesus está às portas, tudo já está preparado, amém? Tudo já está preparado, tudo já está preparado. Ninguém sabe o dia e a hora, mas nós estamos aí vendo todos os sinais. Eu tô desde o começo do ano dizendo, gente, eu e um monte de profeta, né? Porque se fosse só eu, aí você podia falar, essa menina tá doida. Falando, gente, Deus tem falado comigo para guardar alimento, para se cuidar, alguma coisa vai acontecer. Tem aí os raios solares, inversão magnética, e eu sou muito estudiosa, mas ninguém sabia o que podia acontecer. Aí tinha gente que falava assim, e hoje, né, eu peguei a Bíblia da Nani, eu falei, Deus, confirma comigo de novo. Eu abri, e é muito difícil eu fazer isso. Abriu no Salmo 69, depois você lê o que está no Salmo 69. Eu falei, meu Deus, porque a Bíblia da Nani é nova, então ela não tinha marca. Então eu falei, Deus, peguei na mesa, eu abri o Salmo 69 e eu sei, vai vir mais catástrofe, vai vir mais coisas, certo? Então o Rio Grande do Sul é onde havia mais bruxos e mais tudo isso. E eu quero dizer aqui para você, tem uma taça de juízo sendo derramada na terra.
Quem está na oração da madrugada sabe que Deus tem me dado visões cá Europa, visões aqui, visões ali. Então o que eu quero pedir aqui para vocês de todo o meu coração? Não adianta você guardar comida, guardar água, se você não estiver espiritualmente bem. Queridos, não adianta nada você ter um monte de comida e morrer e ir para o inferno. Não, o mais importante nem é isso. O mais importante é o quê? É você estar bem com Deus. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu não tenho condição de juntar nada. Então, se você não tem como cuidar, se precaver, busca Jesus, sai do pecado. Porque Deus não deixa para quem está na presença dele. Então, eu tenho certeza que nada vai te faltar. Tá certo? Mas agora eu preciso dizer algo para vocês. O último remanescente é um povo que guarda a palavra do Senhor, que vive santidade, que busca o Senhor, que ora, tá? Que busca, que lê a Bíblia. Queridos, está sendo tão sobrenatural a oração da madrugada que a gente ora de madrugada, Deus confirma no Salmo. Quem tá comigo todo dia na live sabe. Eu oro na madrugada, Deus confirma no Salmo. Só falta trocar as cidades ali pela nação. É tão sobrenatural que é Deus falando assim, gente, vocês se cuidam que o negócio vai ficar apertado. Então eu quero dizer aqui hoje para vocês, eu estou usando hoje esse culto para dizer para você que o Senhor está chamando todos, mas Ele só vai escolher aquele que realmente tiver uma vida certa, íntegra. Não brinque mais com o pecado, não brinque mais com as coisas. Eu não consigo sair do pecado. Vai jejuar e matar sua carne. É a única forma que você vai sair mais fácil do pecado. Eu faço oração toda madrugada, tem alimento todo dia nas minhas lives, escuto aqui 2 vezes por semana, tem sua igreja local que você pode estar indo também. Mas eu quero dizer aqui para você, queridos, se alimentem, estejam maduros, porque se o caos vier, você pode ter um arsenal de alimento e dinheiro, mas se você não tiver segurança no Senhor, nada disso te adianta. Nada disso te adianta. Nada disso te adianta. Então, a primeira coisa que eu quero pedir aqui para vocês hoje, de todo o meu coração, conserta a vida de vocês. Coloca a sua casa em ordem. Quem aqui não é casado, se case no civil. Quem aqui é amigado, vai lá e resolve. Quem aqui está na fornicação, para de fornicar. Eu quero pedir hoje para vocês de todo o coração. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe a hora. A pandemia matou quantas pessoas? Quantas? Então, queridos, nós não sabemos se estamos por sofrer a iminência de uma doença, de uma nova pandemia. O ano passado eu sonhei com uma nova doença, uma nova pandemia. 1º de março do ano passado. E essa era devastadora, certo? Deus tem usado a minha vida, a vida de muitos profetas, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muita gente debochou de Noé e morreu. Muita gente, queridos, debochou de mim. Começo do ano eu fiz lá a imersão sobrenatural para falar sobre o que estava por vir. Muita gente debochou, fala que a gente é sensacionalista. Mas aí vem a crise do Rio Grande do Sul agora. Aí o povo falava assim, mas como que vai faltar água no Brasil? Como que a água pode contaminar? Como? Agora vocês estão vendo. Agora vocês estão vendo. Queridos, a água do Rio Grande do Sul, ela está contaminada por cadaverina e putrescina, que são bactérias que vão decompondo. Isso traz doença. Então, queridos, o povo lá não tem água, não tem comida, tá dependendo de ajuda. Então, e outra, quem tinha poço, às vezes, feriu esse poço, pegou a água. Então, queridos, ali tá difícil, tem muita ajuda chegando. Agora, imagina se isso começa a acontecer a nível de 2, 3 estados, vira um caos. Vira um caos, porque é uma coisa, todos os estados ajudar um. Então, queridos, eu preciso que você entenda. Agora, nesse tempo, esse ano, Deus sempre falou para mim que esse ano seria um ano de juízo, mas eu não entendia como, o porquê. O Senhor falou para mim que o ano de 2024 ia ser um ano de juízo sobre todo tipo de autoridade na terra. Então, queridos, o Senhor esse ano ele vai fazer uma reviravolta muito grande. Quem não era vai passar a ser,
e quem tinha muito vai passar a ter nada, Deus vai trocar riqueza de mão. Escuta o que eu estou falando para você. Mas o Senhor, ele tem trago assim para mim, filha, aqueles que estão na minha presença, eu vou abençoar, não vai faltar nada, o anjo da morte não vai tocar. Quem está na oração da madrugada sabe que Deus me dá muita revelação, eu oro por libertação. Eu tenho visto um anjo da morte, não sei se é o anjo da morte, mas eu vi um espírito, como se for, não sei se ele é da fome ou é da morte, em cima da Europa, muito grande. Então, queridos, tudo o que acontece em outros continentes reverbera em nós. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você pode ter certeza absoluta que vai respingar em cada um de nós, na nossa economia, em tudo. Mas quem tem alimento, quem está juntando, não vai sofrer. Porque se der uma alta, essa pessoa já tem. Então, queridos, quando alguém falar para você, olha, aconteceu agora esse eclipse. Esse eclipse, eu falei que ele premeditava um novo tempo sobre a Terra. E de fato, queridos, eu falei do eclipse na Sobrenatural 2, eu falei dos raios solar, falei sobre guardar alimento. Queridos, eu falei, eu avisei, mas tem gente que acha que é demais, que a gente faz isso para chamar atenção. Então eu tirei hoje para trazer aqui para vocês algumas recomendações. Você faz se você quiser, tá? Eu não tô aqui pedindo para você me validar nisso, não. Eu só tô fazendo de novo porque Deus pediu para mim fazer de novo. E eu não tô gastando um culto praticamente para trazer isso daí à toa. Não, eu podia aqui pregar qualquer outra coisa. Mas eu sei que tem muitos pastores que sabem disso e não estão falando. O pastor Felipe mesmo comentou comigo que tem igrejas, líderes que sabem, então eles estão se cuidando, mas eles não passam para os seus membros. Sei lá por quê, porque eles têm medo dos membros não dizimar, não ofertar. Mas, queridos, eu estou falando aqui para vocês porque o meu foco não é esse, é alma, é salvação. E eu sei que cada alma que eu conseguir avisar é uma pedrinha na minha coroa, galardão lá no céu. O dinheiro daqui ninguém leva, mas você acumula tesouro lá. E eu já entendi isso. Pega a visão aqui agora. Alerta quem você puder. Pede para as pessoas se consertar. Daqui ninguém vai levar nada. Amém? Então, o ano passado, né, meu amor, eu falei assim pro meu esposo, Ju, Deus falou para nós tirar uma reserva de dinheiro e ter guardada disponível. Do nada, Deus falou isso para mim. Deus falou assim, tem um dinheirinho em casa, guardado, uma reserva, algo assim para você, precisou, não pode acessar banco, ter. Foi ou não foi? Falei, Ju, Deus pediu isso para mim. Do nada, queridos, do nada. E aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E eu nunca fui estudar escatologia, nada disso, nunca fui voltada para isso. E aí Deus começou no final do ano a falar comigo. Eu tinha muita agenda, eu tinha agenda para a Europa, eu tinha agenda para os Estados Unidos, eu tinha agenda no Brasil todo. E Deus falou, cancela toda a sua agenda. Esse ano você não vai fazer agenda, esse ano você vai cuidar do povo e vai trazer maturidade espiritual para eles. Mas eu não entendi até então. Eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer? O Senhor falou assim, você vai cuidar desse povo, você vai alimentar esse povo, você vai fazer eles ler a Bíblia, você vai trazer a maturidade. Não adianta nada você ir numa igreja, pregar um final de semana e o pastor depois não continuar esse crescimento. E eu entendi que o Senhor queria que eu trouxesse um crescimento ali para as pessoas. Quem está comigo aqui desde de novembro do ano passado, todo dia cedo na oração, tem crescido, certo? Então, queridos, a partir disso, até o meu esposo, que o meu esposo é um pouco assim, né? Eu comecei a falar, Ju, nós temos que guardar, nós temos que fazer isso. E aí Deus começou a ministrar no coração dele. E aí o homem ficou melhor que eu. Ele começou a estudar, ele começou a ver, ele começou a entender. E nós começamos a nos precaver, certo? Porque, queridos, o que eu prego para vocês, quando eu pregar algo para vocês, você pode ter certeza, eu já estou fazendo, eu já estou aplicando na minha vida. Amém? E nós começamos a entender que se viesse um tempo de caos, nós precisamos ter uma reserva, nós precisamos ter algo para nos suprir um determinado tempo. Porque talvez isso não dure a vida inteira, mas dure um tempo.
Vocês lembram quando veio uma fome sobre o Egito? 7 anos de fome, não foi? E aí Deus avisou o faraó, não avisou? Não deu a estratégia para José? José foi e não aplicou a estratégia para que o Egito não passasse fome em nenhuma das nações vizinhas? Então eu vejo Deus tendo a mesma misericórdia e o mesmo amor que ele teve com o Egito, tendo com o povo dele. E ele tem usado os José, que é os profetas, os pastores, que são um pouco mais espirituais, e tem buscado, amém? Então, queridos, se Deus está falando, não custa nada você se cuidar. Porque por último, a comida que você tem, você come. Sim ou não? Então, eu quero trazer hoje aqui um alerta para vocês. Tem muitos perfis aí. Eu não vou aqui te ensinar como que faz, porque você é inteligente, consegue abrir o Google, consegue entrar nas plataformas, tem perfis de pessoas que ensinam como armazenar 1 litro de arroz, 1 litro de feijão, certo? Tem muitos perfis, se você abrir o TikTok e colocar, tem pessoas que estão há 5, 6 anos, eu tô com 2 líderes lá. Se elas estiverem aí hoje, a pastora Tatiane ou a pastora Fabiane, Nani, vê se elas estão aí hoje fazendo favor. Eu queria que elas trouxessem aqui o depoimento delas do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque às vezes você vê na internet, você não tem noção da gravidade. Só que quando eu conversei com elas, elas falaram assim para mim: Lari, é muito pior do que você imagina. E ela falou assim para mim: Lari, não é só o que a gente está pensando que precisa juntar e guardar. É mais. Tem mais coisas. E ela começou a me passar uma lista de coisas. Lona, filtro. Ela começou a passar uma lista de coisas que eram extremamente necessárias. Amém? Eu não sei se a pastora Tatiane e Fabiane estão aí. Se Não, este... não. Não? Não. Eu vou chamar elas na sexta-feira, então, para vir trazer esse testemunho para vocês. Queridos, elas estão lá. Aí, eu conversando com elas, elas falaram assim para mim: Lari, nós não estamos passando necessidade porque eu tô desde 2021 juntando. Então, como elas são intercessoras, Deus já havia falado com elas. Então, queridos, o que eu tô trazendo aqui não é para deixar você com medo. Não, você tem que se sentir um privilegiado. Você tem que sentir aqui hoje que Deus está usando você para ser como um José, estrategista. Aí tem gente que... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gente pode ser muito espiritual, mas a gente também precisa ter ação. E tem gente que fala assim: Deus não vai cuidar. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Queridos, Deus, ele cuida. Mas existe a parte humana também, você precisa entender isso. Se tiver um decreto sobre uma cidade, se tiver um decreto, então eu preciso que vocês entendam isso hoje, tá? Eu não tô falando isso aqui pra você ficar com medo. Não, eu como pastora, na verdade, se eu tivesse uma mentalidade religiosa, por que eu falaria isso pra você? Por quê? Se eu tivesse uma mentalidade que eu ambicionasse somente para o meu ministério crescer, para os dízimos e ofertas. Queridos, um pastor, ele tem medo de falar isso, do povo pegar o dízimo e oferta e comprar em comida. É isso, a verdade é essa, é simples, nua, crua para vocês. Então, se eu estou falando isso aqui para você, é porque eu entendo que o Senhor está me usando como um João Batista, como um Noé, para avisar: ei, tem algo que vai acontecer, não sei aonde, não sei quando, mas vai acontecer. E nós acabamos de ver acontecer no Rio Grande do Sul. Tem alguém aqui do Rio Grande do Sul no YouTube? Tem quase 900 pessoas no YouTube e 700 aqui. Quem aqui é do Rio Grande do Sul? Conta para nós aí, o que vocês estão vivendo no Rio Grande do Sul? Só para esse povo aqui que é um pouco, tiver alguém incrédulo aqui, entender. Queridos, tem gente que perdeu tudo. Tem gente que perdeu 40, 50 anos de trabalho e o governo não vai devolver. E outra, eu falo mais, vai ter que talvez mudar de estado. Porque o que eu sei é que o ano que vem vai ser pior que esse.
Então, queridos, tem muita gente morta, muita gente morta, muita gente que não foi encontrada. Tá uma calamidade pública, certo? Então, eu quero pedir hoje para vocês, entendam algo. Se Deus está pedindo para cuidar, cuida. Deus pediu para o povo ali com Moisés passar o sangue na porta. Pediu ou não pediu? O anjo da morte ia passar, não ia? Mas aí o povo não tinha que matar um cordeiro e passar o sangue na porta? Mas se Deus conhece todo mundo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que tinha que ter o sangue na porta? Então faz a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Faz a sua parte que Deus faz a dele. E eu preciso que você entenda isso hoje. Passar o sangue na porta é se posicionar na presença do Senhor. Passar o sangue na porta é hoje endireitar a sua vida e falar: Deus, eu não vou mais brincar com o seu evangelho, eu não vou mais brincar de ficar pulando para cá, ficar pulando para cá. Senhor, me muda, tira a fofoca, tira essa lascívia, tira, Senhor, essa corrupção, tira, Senhor Deus, esse espírito do engano da minha vida. Passa o sangue na sua porta, porque se o anjo da morte passar, querido, você vai para o inferno, não tem outra alternativa. Mas, querido, se acontecer qualquer prejuízo na sua vida, você vai para a Nova Jerusalém. Mas deixa eu falar para você, Deus cuida dos dele. Deus traz salvação. Amém? Viver é Cristo e morrer é lucro. Mas morrer é lucro só para quem está na presença. Morrer é lucro só para quem está infirme. Queridos, só tem saudade do céu quem está na presença. Só tem saudade de ir viver com Cristo quem está com a vida aliançada, que sabe. Então, queridos, eu preciso hoje que você entenda. Eu tenho orado às madrugadas. Os mares já começaram a ser afetados. Os mares estão diferentes. Então vamos lá, eu vou chamar já o apóstolo aqui para dar algumas orientações para vocês. Talvez você vai falar assim, mas eu não tenho condição. Queridos, todo mês pega lá, faz uma vez por mês, 1 litro lá de arroz, 1 litro de feijão. Se tudo aumentar, queridos, se acabar o alimento, você sabia que lá no Rio Grande do Sul tem mercados que não tem nada para comprar? E outra, o governo não está deixando passar comida, tá fazendo toda uma burocracia. Então, queridos, eu quero pedir hoje para vocês. E outra, a gente não sabe se o próprio governo pode fazer um reset conosco e às vezes mandar alimento contaminado. Você não sabe? Ou você sabe? Porque quem estudou comigo sabe que é um plano da nova ordem mundial fazer um reset. Você sabe ou não sabe? Você não sabe que jeito? Mas se você tem um alimento em casa que você guardou, você tem segurança de comer aquilo e tá tudo certo. Amém? Não estou falando que o alimento que está chegando aí é contaminado, eu creio que não, porque tem muita gente boa, amém? Mas, gente, queridos, lá no Rio Grande do Sul tem gente assaltando casa, tem gente saqueando, e é o cenário de guerra que acontece. Então, vamos se cuidar, vamos se precaver. Se os profetas estão falando, guarda arroz, guarda comida, guarda grãos, retenha. Eu falei desde o começo do ano para vocês, gente, esse ano invista naquilo que é espiritual para vocês crescerem, porque nós vamos viver uma crise financeira muito grande. Investe em jejum, investe, queridos, em buscar mais a Deus, investe em ter tempo com Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul tremeu. Foi hoje que o Rio Grande do Sul tremeu? O Rio Grande do Sul tremeu. Então vamos se cuidar. Vamos fazer a nossa parte, vamos passar o sangue na porta, nas janelas. Queridos, nós estamos debaixo do principado Leviatã, que fere as águas, que mexe nas águas. Então é chuva, tsunami, ciclone, é tudo o que tem a ver com água. Então vamos se posicionar. O primeiro posicionamento aqui, anota aí se você quiser, é espiritual. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho condição. Se posicione espiritualmente que Deus te dá condição. Ou Ele provê em tempo de aflição. Então, o primeiro posicionamento espiritual, sai do pecado, se conserta com Deus e começa a ter uma vida de oração. Se você não consegue orar, vem na madrugada, eu oro, eu tenho feito orações, pessoas têm sido libertas, pessoas têm vivido a santidade. Tem gente, queridos, que começou a orar, eu escuto testemunho assim, pastora,
eu comecei a entrar na oração da madrugada, minha vida destravou. Tava travada financeiramente, tava travada assim, minha vida destravou depois que eu comecei a entrar na oração da madrugada. No começo vai ser difícil, porque o diabo vai fazer de tudo para te tirar desse lugar. E o diabo, querido, esses dias ele usou bruxos para parar a gente, para trazer sono. Muita gente não tava conseguindo entrar. Deus me mostrou, nós moeu na espada esse povo. Deus me deu a visão, Deus me mostrou. E é tanta confirmação que uma moça, na hora da oração direcionada, Deus levou ela lá numa seita de bruxo, em espírito. Um dos bruxos viu ela e pediu para ela ficar calada. E ele estava ali fazendo um trabalho contra a minha vida. Então eu preciso que você entenda que o diabo, ele não quer que você ore. O diabo, e isso, queridos, interfere demais. Então faça hoje uma oração de guerra, não aceita, porque o remanescente só vai prevalecer se estiver orando, jejuando e buscando, certo? Amém? Então, o primeiro posicionamento espiritual, começa a jejuar, começa a buscar, coloca a tua casa em ordem. Não é casado, casa, tá em fornicação, para. Queridos, vocês sabem quem que não vai herdar o reino do céu? Os fornicadores, o maldizente, o homossexual, não vai. Não tem, queridos. Vocês precisam entender. A porta estreita, ela é difícil de entrar, a porta larga é. E ela é uma porta de ilusão. Então, queridos, no nome de Jesus, se posicione. Primeiro posicionamento espiritual. O segundo posicionamento é o posicionamento para você se precaver, certo? E numa iminência de, por exemplo, vamos pôr ali o exemplo do Rio Grande do Sul. Quem guardou ali seu arroz, seu feijão, suas coisinhas, não precisou nem pegar comida que vem da ajuda ali. Mas água, por quê? Eu conversei com as meninas do Sul, elas falaram assim, Lari, não adianta nada ter comida e não ter água. Como é que a gente cozinha? Com água. E a água lá está contaminada. Então, querido, não adianta nada você ter arroz, feijão, grãos, certo? Fornicação é sexo fora do casamento. Se você não fez o seminário, eu não tive o tempo ainda de modificar lá o seminário. Se você quiser adquirir ainda, chama a Nani que tá no preço promocional ainda. Amanhã eu vou tirar uma folga que eu preciso, porque minha cabeça tá 1 milhão por hora, eu tô muito cansada, eu não paro há muitos dias. E amanhã eu vou tirar uma folga, depois da minha folga eu vou mudar, certo? Então, aproveite, você que não sabe. Então, queridos, endireitem a vida de vocês. Então, nesse cenário do Rio Grande do Sul, água, grãos, pesquisem, faz a tarefa de vocês, pesquisem, certo? Pesquisem o que você precisa guardar. Mas a água, queridos, é muito importante. A água, queridos, não tem como cozinhar algo sem água. E a outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês, o que as pastoras falou para mim, Lari, não é só guardar grãos, tem que guardar enlatado, porque o enlatado, ele não precisa de cozinhar, não precisa de água, certo? Então, queridos, é sobre sobreviver, ok? E outra, você que tem condição, quem viu agora que nós tivemos uma explosão solar esse final de semana? Quem viu isso? Eu falei para vocês que o Sol, ele faz o ciclo solar, certo? Quem sabe disso? O Sol faz um ciclo solar. O ano passado, não sei se foi o ano passado ou 2021, 2022, nós entramos num ciclo solar, onde os picos das radiações seriam 24 e 25, 2024 e 2025. O que é essa explosão solar? O Sol vai soltar radiação e essa radiação vai chegar na Terra. Como a Terra está passando por uma inversão magnética ou a iminência de uma, a camada protetora da Terra está fina. Principalmente sobre o Brasil, onde nós temos uma anomalia magnética por causa do cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen, ele é mais fino no Brasil, certo? Então, queridos, esses raios, quando eles tocam a nível Brasil ou eles chegam no Brasil, começa a acontecer catástrofes, chuvas, ciclones, tsunami, nevar onde não nevava, frio demais aonde não tinha. Vocês viram que lá na Arábia, lá no deserto, começou a nevar, começou a fazer frio.
em lugar que não tinha, certo? Então, esses ciclos, essas erupções solares, elas serão mais intensas. Agora teve uma de nível G5. E aí, quando tem essa erupção, ela demora um tempo para chegar aqui, certo? Teve uma, eu expliquei, eu dei uma aula para vocês. Eu acredito que foi na Masterclass Sobrenatural 1, certo? Então começa a acontecer as catástrofes. E é exatamente por isso, tá? E esse ano tem uma previsão de nós vivermos um frio muito grande. E na oração, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu vi animais, eu vi porco congelado, eu vi boi congelado, eu vi muito animal morrendo. Então, queridos, deixa eu dar uma dica já para você. Quem aqui mexe com animais? Principalmente na região sul e sudeste. Quem mexe aqui com animais? Unge seus animais, consagra seus animais a Deus. Porque eu via os animais sendo feridos. Unge, consagra os animais, consagra a terra. Porque quando você demarca um território para Deus, pode vir uma geada, pode vir algo. E na oração eu via as gramas e as folhas quebrando, como se tivesse congelada, tá? Então acredito que o frio nem começou ainda, nem estamos na iminência do frio, certo? E eu quero pedir para vocês, você que cuida de animal, unja os animais de vocês, unja. Porque Deus, há um decreto para ferir os animais, certo? Tá, então vocês precisam juntar, vocês precisam ter uma reserva. Só, queridos, que não é uma coisa desfreada, né, Ju? Sim. Tem que ter uma contabilidade. Igual a gente aqui guarda, a gente tem água o quê? Para 36 dias? 35 dias. 35 dias. Então a gente sabe, a gente tem um... Eu aumentei para mais 30. Ele aumentou para mais 30 dias. Então, e outra coisa, nós vamos ter um crescimento muito grande, inflacionar os alimentos. Então, queridos, se você pode comprar agora, compre agora. Quem aqui já, depois que aconteceu ali no sul, muita coisa vai aumentar, feijão, arroz. Então, tem gente que já está armazenando há muito tempo. Então, tem uma contabilidade. Olha, eu tenho água, vamos supor, o Júnior fez quantos litros por dia para nós dois? 2 litros para cada um. Água de bebida, né? 2 litros para cada um, por dia. Aí, você precisa fazer essa contabilidade. Porque senão você junta muito uma coisa que não precisa. Então, eu não sei para quanto tempo, tá? Eu não sei para quanto tempo você vai juntar. Quanto você recomenda, Ju? Eu vou fazer para 3 meses. Nós vamos fazer para 3 meses. Certo? Nós vamos fazer para 3 meses. Então, o básico, queridos. Outra coisa importante, remédio. Remédio. Porque se vem um caos, uma doença, o que acontece com o remédio? Vai lá para cima. Lembra que a máscara virou ouro? Quem sabe? Queridos, eu lembro que na época da pandemia, uma caixinha de máscara era 80, era 70 reais. É 14, é 11 reais uma caixinha. Esses dias eu fui na farmácia, eu peguei tanta coisa, a mulher ficou assustada. Ela falou assim, o que essa mulher sabe que eu não sei? Peguei máscara, peguei tudo que você pode imaginar. Sai do cordeiro. Eu tenho que deixar meu celular no modo avião. Amém? Eu não atendo telefonema, não atendo. Amém? Então, queridos, é isso que eu tô falando aqui para vocês. Compre caixinha de máscara, compre paracetamol, dipirona, ibuprofeno, certo? Tudo aquilo que você sabe que pode te suprir, remédio para resfriado, nimesulida, certo? Então, se a sua família não acredita, compra lá para você, para sua casa, para sua família. Porque eu falo para vocês, isso aí, descongestionante, isso aí é ouro no tempo do caos. E aí o que acontece, queridos? Lá no Rio Grande do Sul, os lugares foi saqueado, aquilo que tinha alguma coisinha foi saqueado. Então, as coisas começam a valer ouro, porque não tem mais o recurso. O que adianta a pessoa ali no Rio Grande do Sul ter 30, 40 mil na conta? Não tem o recurso. Não tem o insumo. Como é que você compra um insumo? Não tem, ué. É isso que eu tô falando para vocês. Não adianta nada. Então, tem gente que fala assim, mas ficar acumulando essas coisas, né? Queridos, é sobre sobrevivencialismo. E assim, hoje, com mais autoridade eu falo para vocês, porque nós passamos agora o quê?
O que o Rio, e outra, não só o Rio Grande, Santa Catarina já também está passando. Então eu vou chamar agora o apóstolo para ele trazer para vocês aqui. Nós compramos geradores também, porque a gente sabe que tem uma iminência de esses raios solares afetar a tecnologia, a energia, tá? Então nós compramos geradores, a luz solar, né, Ju? Sim. E a gasolina, para não depender o quê? Da eletricidade, né? Eles também carregam na eletricidade, mas eles carregam também. Então, é o mínimo, queridos. Então, se você não tem condição, compra vela, compra o que? Lamparina, né? Isso aí é só para você ter uma energia para você, certo? Compra o mínimo. Então assim, eu sei que eu falo aqui com pessoas de todas as classes sociais. Eu não sou idiota. Eu sei que eu não tenho uma classe. Eu tenho aqui A, B, C, D, E, F. Eu tenho todas as classes sociais. Mas em todas as classes sociais tem como se precaver. Em todas tem como fazer alguma coisa, certo? Todas têm como dar um jeito para você não passar essa necessidade, ok? Eu vou passar aqui para o apóstolo, ele está falando para vocês aqui o que ele tem estudado, amém? Shalom, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, no começo, quando a apóstola falou para mim, né, isso já faz alguns meses aí, né, eu também não acreditava, sabe, em tudo que ela pedia para guardar as coisas, para comprar isso, comprar aquilo, e assim, né, no começo eu não acreditava, mas com o tempo, né, creio que o Espírito Santo começou a falar comigo também, e a minha parte racional também pensou da seguinte forma, né, se a gente pode guardar, armazenar essas coisas, vamos armazenar. Se a gente precisar usar, a gente já tem. Se não precisar usar, igual ela falou, a gente vai consumir. Por isso que é a importância da gente ter lá uma reserva de alimentos, de que forma? Organizada, né? Vai lá, aprendam a armazenar da forma correta para que não estrague, né? Igual a pastora falou, tem muitos vídeos aí, muitas pessoas que dão instrução como armazenar garrafa PET, né? E de outras formas também. O que acontece? Tenham identificado as suas garrafas, quem é mais organizado, tenham uma agendinha, né? Anotado a quantidade que você tem, a data de validade, tudo certinho. Por quê? Caso você não use, né, durante talvez 6 meses, 1 ano, o que você pode estar fazendo? Você vai renovando esse estoque, você vai usando o mais antigo e o novo que você vai comprando, você vai reembalando, né? É trabalhoso? Mas é para que não ocorra o quê? A perda desses alimentos, né? Eu entendo que muitos alimentos aguentam muito tempo. O pessoal fala que aí um arroz, um feijão aí aguenta 2 anos, né? Da forma que eles fazem ali embalado, né? Da forma correta, seca o arroz, seca o feijão, né? Folha de louro, todos esses processos, né? Coloca fita isolante, né? Queima lá o algodão com álcool dentro da garrafa, todos esses processos, né? Eu que acabo fazendo essa parte, né? Porque a apóstola é bem apurada no trabalho dela. Então, assim, eu vejo assim que é uma questão de organização. Então, faça, né, de acordo com a sua família, né? Não vá de uma forma desregrada, vamos por assim, né? Faça assim, tenha uma noção do que você está armazenando, né? E tenha ali a contabilidade de tudo aquilo ali, com validade, tudo certinho, né? E por quê? Eu falo assim, às vezes as pessoas no apavoramento começam a guardar desregrado, mas não sabe. Às vezes tem muito arroz, mas não tem talvez feijão, não tem sal, não tem açúcar, não tem outras coisas, né? Então assim, faça de uma forma organizada, faça um levantamento do que vocês consomem. O que eu consumo durante um dia? Um exemplo, é uma xícara de arroz. Então durante tantos dias eu vou gastar, sei lá, 10 xícaras de arroz, 20 xícaras de arroz, né? Façam esse levantamento para vocês terem a noção de quanto tempo vocês têm comida estocada, né? Então, em relação a isso aí, seria dessa forma. Mas eu vejo assim, né? Uma das coisas que a pastora Fabiana, né, que está lá no Rio Grande do Sul, que nos alertou, foi a questão da água, né? Então não adianta a gente armazenar arroz, feijão, tudo isso aí a gente vai ter que cozinhar, e tudo isso aí a gente vai precisar de água, macarrão, né? Tudo isso aí a gente vai precisar da água. Então não adianta a gente ter só esses alimentos estocados e não ter água, né? E daí o que eu fiz? A gente já tinha um pouco de água, né? Que é em torno de... Eu tinha água para 35 dias, armazenada já, né? Eu comprei água mineral que eu peguei uma promoção no mercado. Eu paguei muito baratinho, acho que eu paguei menos de R$ 2 em 1,5 litro de água, né? Água mineral com validade de 1 ano, né? Então eu aproveitei ali o que eu podia pegar e acabei pegando.
né, e armazenei, que seria esses 35 dias de água. Então, esses 35 dias de água, eles têm uma validade de 1 ano, elas estão guardadas. Mas aí, beleza, o que eu fiz? Eu peguei alguns galões, né, e comprei alguns galões de 20 litros. Esses como que fala? Que o pessoal compra para usar produto, que vem shoyu, vem esses produtos alimentícios, sabe? Então, comprei galões, né, usados com produtos alimentícios, fiz a lavagem deles certinho. O que acontece? Peguei, filtrei uma água, coloquei essa água filtrada já dentro, né? Tem todo um processo também eu falo assim, de armazenamento desses galões, né? Eu tinha a opção de pegar um galão, comprar esses galões também de água de 20 litros, esses azuis, só que na minha mentalidade, o que acontece? Esses galão, ele tem uma dificuldade maior para você carregar e armazenar, pelo fato dele serem redondo, né? Esses outros que tem a alcinha, né? Esses igual que é de combustível, eu acho que é muito mais fácil, né? Essa é a minha visão. Eles são quadradinhos, eles são mais fáceis de eu estar armazenando, eu posso empilhar um em cima do outro, né? Então, mas tem todo um processo também, né? Que tem que fazer. Mas isso tem tudo na internet, pessoal, né? Tem que pôr lá um pouquinho de cloro, precisa deixar num ambiente escuro, né? E de tempos em tempos mexer essa água, tudo certinho. Tem todos esses processos que explicam aí. Então, assim, o que eu entendi? Que há necessidade maior de água, né? Por quê? O ser humano em si, ele aguenta ali ficar sem comida, creio que muitos dias, 15, 20, 30, creio que até 40 dias, né? Igual o pessoal faz os jejuns aí sem alimento, né? Creio que a nossa reserva, né? Estudos falam que a nossa reserva ali, que a gente consegue ficar sem comer mesmo, uma pessoa normal, até 50 dias, né? O pastor Luciano Subirá fala sobre isso, né? Que uma pessoa consegue ficar 50 dias sem comer nada, só bebendo líquido. Mas o que acontece? O líquido, a gente não consegue ficar muito mais que 3 dias, 5 dias. Lógico, depende da pessoa, depende da condição da pessoa, o clima que ela tá, tudo isso. Mas 3 dias já seria um sacrifício muito grande para o nosso organismo, né? Principalmente ali para os nossos rins, né? Então, assim, a água é o primordial, né? Eu sempre falo com o pessoal, né, da liderança, né? Falo com a Nani, falo com o pessoal ali, que querendo ou não, a gente já está sendo treinado para uma situação dessa. Por quê? Né? A pastora instiga nós muitos a fazer o quê? A jejum. Toda liderança tem um propósito de jejum, né? Em prol espiritualmente, em prol da conferência, em prol da vida de vocês, dos membros, né, do pessoal da Global. Mas o que acontece? Isso aí, inconscientemente também, se a gente for analisar, é um treinamento que a gente está fazendo, né? Hoje, por exemplo, eu estou no propósito de 70 dias fazendo uma alimentação diária. Querendo ou não, você não está comendo mais tanta comida, né? Porque antes era café da manhã, era almoço, era café da tarde, talvez era janta e depois talvez até a sexta à noite, né? Então hoje você faz uma alimentação só durante o dia, querendo ou não, você está fazendo um treinamento talvez, né? Eu vejo que o jejum, nesse caso, tem ajudado a gente também a se libertar da questão alimentar, né? Até a questão de uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, né? Então, assim, eu vejo e comento muito isso com a liderança. Querendo ou não, a gente está sendo treinado, né? No começo, talvez, quando a gente começa a fazer os nossos jejuns, é muito difícil, né? Pessoa que está começando, eu faço talvez 8 horas sem comer, depois 10 horas, 12 horas e assim por diante, né? Nós estamos hoje, né? Eu faço 23 horas sem alimentação, só uma hora de abertura para alimentação sólida, né? Tenho alguns líderes estão fazendo 18 horas, 20 horas, 12 horas, né? Muitos falam assim, 12 horas não é nada, mas a gente tem que imaginar que é um período prolongado, né? São 70 dias. Tem gente que está fazendo no mínimo 12 horas, mas é um ano inteiro, todos os dias, né? É uma vida jejuada. O pessoal da liderança é dessa forma, né? E eu entendo que isso já é uma preparação caso aconteça algo, né, vamos por assim, algo ruim lá na frente, a gente vai estar preparado. Quem não faz jejum vai ter que comer muito, vai ter que comer porque você não vai estar acostumado, então você vai sofrer mais. Quem já está preparado para isso, vai passar tranquilo, né, vamos por assim, por quê? Você vai ter o seu alimento, você faz uma refeição ou duas ali, entendeu? Você consegue sacrificar uma ou duas refeições ali, vamos por assim, né? Então, assim, priorizem a questão da água, né? Eu sei que, por exemplo, pessoal que mora em apartamento, às vezes é muito mais complicado, porque, um exemplo, eu vejo assim que o maior caos que a gente pode analisar, qual seria? Um apagão, né?
devido à questão desses raios solares, né? Então, assim, você imagina, você já imaginou a sua vida sem a eletricidade, né? Você já imaginou sem a geladeira, sem talvez um banho quente, sem, né, as coisas da geladeira vão estragar tudo, do freezer. Então não adianta você ter muita comida em geladeira e freezer, né? A não ser que você tenha uma preparação para isso. Igual a professora comentou, a gente tem gerador, eu acabei adquirindo 2 tipos de gerador. Eu ia comprar um gerador só, que é um gerador a bateria, né? Ele tem o carregamento tanto por placa solar, né? E tanto por eu consigo carregar no carro e consigo carregar ele na eletricidade. A minha intenção desse gerador é o quê? Que ele seja portátil, que eu possa botar dentro do carro e ir para qualquer lugar, né? Assim, né? E quando eu fui comprar esse gerador, apareceu uma oportunidade para eu comprar a combustível, né? Que quando eu fui comprar a bateria, eu ia comprar um que tem uma carga melhor. Mas o que acontece? Como eu falei assim, talvez, e se acontece de todos os aparelhos eletrônicos pifarem, né? Tanto celular, tudo, televisão, tudo que tem placa, né? Pifarem. Esse gerador vai pifar também, porque ele tem uma placa ali, uma placa digital. Então o que acontece? Eu ia perder, então eu falei assim, o que acontece? Então eu tenho que optar também, ter uma segunda opção de gerador a combustível, né? Ah, mas o combustível vai acabar, a gente sabe disso, que vai virar uma loucura. Como que o posto vai abastecer o seu combustível se não tiver energia no posto? Eles vão ter que ter algum gerador, alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que lá na cidade onde eu morava, quando acabava a energia dos postos, os postos mais antigos, eles abasteciam a manivela. Eles tinham uma manivela que colocava na bomba, ficava lá o frentista girando essa manivela para bombear o combustível ali do tanque para abastecer os carros, né? Era dessa forma, né? Então, assim, a gente já tem que ter uma noção, né? Caso aconteça, a gente tem que estar preparado. Né? Eu sempre falo, pastora, o que acontece? Eu vejo assim, se acontece um apagão desse, talvez nos 3 primeiros dias ali, é a decisão que você tem que tomar. O que você vai fazer? Né? Eu vejo assim, eu e a apóstola moramos aqui numa casa, né, num local. Mas eu vejo assim, que caso aconteça isso, a minha visão, né? Eu tenho que sair dessa casa. Por quê? Só tá eu e ela aqui. Né? E que pode acontecer o quê? Outras coisas ruins. Que é o quê? Igual está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que as pessoas estão começando a entrar nas casas e roubando as coisas. Então não adianta você ter um estoque na sua casa e as pessoas vão começar a ficar, eu falo assim, doidas e vão querer invadir as suas casas. Então o que acontece? Tem que ter uma preparação para isso também. Então o que acontece? Eu já tenho mais ou menos em mente o que eu faria, né? Talvez seja loucura, né? Mas assim, eu já tenho tudo em mente porque... Pra quem nem dá dando... Porque assim, então assim, tudo que eu armazeno, eu tenho que ter a condição também de deslocar esse meu armazenamento para outro local que eu for, né? Talvez para um sítio, talvez na casa de um pai ou de outras pessoas, porque eu vejo assim, que quanto mais pessoas estiverem unidas num tempo desse, né, convivendo junto ali, é melhor, tanto para a questão da alimentação, né, tanto para a questão espiritual, tanto pela questão, vamos por assim, de proteção ali daquela casa. Né? Aqui nessa casa só tem eu de homem, né? Talvez se eu for para uma outra casa, né, de outros irmãos ou dos nossos familiares, vai ter mais homens que podem proteger a casa, né? Eu não tenho nenhum tipo de arma, né, de fogo, nada disso, né? Mas assim, o que acontece? A gente tem que estar lá, porque eu vejo que as pessoas unidas vai ter uma força maior em relação a isso, né? É muito difícil eu tentar combater talvez uma invasão aqui na minha casa sozinho, né? Não tem como. Então assim, a gente já tem que pensar. Eu pensei em tudo isso. O que eu tenho que fazer, né? O meu pai mora no Paraná, o pai da pastora mora no Mato Grosso. Então assim, para a gente seria muito difícil se deslocar depois de muito tempo de um possível apagão, né? Depois de 10 dias, 15 dias, porque não ia ter combustível mais. Quem tinha combustível ia estar valendo ouro, né? Por isso também a questão de você ter uma reserva ali na sua casa, né? Eu sei que talvez a condição não sobra esse dinheiro, mas tenha alguma coisa em casa ali, alguma coisa alguma reservinha ali, entendeu? Porque vocês já imaginaram que se der um apagão, hoje a gente já está o quê? Habituado ao quê? A gente faz pagamento hoje, é tudo ou é Pix ou é cartão. A gente pega dinheiro e vai lá no mercado, é muito difícil quem faz isso hoje, que vai lá no mercado com dinheiro real ali, né? A maior parte das pessoas hoje, por comodidade,
né? Fazem o quê? Ou é Pix ou é cartão, né? Cartão de crédito, cartão de débito, né? Então, assim, por facilidade, querendo ou não, a tecnologia fez isso com a gente, né? Colocou a gente numa zona de conforto, melhorou pra gente, a facilidade é muito maior? Né? Mas o que acontece? A gente já está acostumado a viver dessa forma. Então a gente tem que pensar, né, eu sempre falo, num possível apagão, numa possível falta de energia. O que vai acontecer? Quem mora em prédio, a bomba vai funcionar para levar água lá para chegar na sua casa, né? Porque em prédio as caixas d'água ficam lá embaixo, não ficam em cima igual é na maior parte das casas, né? Você tem quantos litros de água disponível na sua casa, né? Numa caixa d'água? O que você vai fazer com essa água? A gente tem que ter tudo esse discernimento, né? Eu falo tudo isso, eu vou tomar banho normal, vou viver minha vida normal. Se você viver normal, vai acabar a água. Você tem que priorizar, ter uma prioridade e já pensar tudo isso, né? Eu sei que talvez isso, né, seja muito, vamos por assim, Radical. radical, uma loucura que seja, mas eu sou uma pessoa, né, a pastora sabe que me preparo muito para as coisas, né? Então, assim, eu penso em muitas possibilidades, né, do que pode ser, um exemplo, as pessoas, aqui na minha casa, um exemplo, o fogão é elétrico, entendeu? Então, assim, o que eu tive que fazer? Eu fui lá e comprei um gás, um botijão de gás, comprei um fogareiro, porque se acabar a energia, pelo menos no gás eu consigo cozinhar. E a hora que acabar o gás, o que eu vou fazer? Eu já tenho que pensar em outra situação. Como que eu vou fazer? Talvez eu vou ter que cozinhar com álcool, né, assim como tem na internet. Talvez eu vou ter que achar madeira, mas para isso, o que eu preciso ter? Eu já preciso ter a noção como que eu cozinho no fogão a lenha. Muitas pessoas nem sabem como faz isso, né? Como que acende uma lenha ali, como que você vai cozinhar, qual que é a estrutura que você precisa ter, né? Às vezes é só uma estrutura de tijolos, você não precisa muito mais nada que isso, né? Isso fala aí nas redes sociais, né? No YouTube, tem muitos vídeos aí que ensinam, apenas com tijolinhos ali, você pega os tijolinhos maciços, monta ali talvez como que fala? Um degrauzinho ali, coloca o seu fogão ali, ali explica tudo, né? O que eu fiz? Eu fui lá e comprei um machado, né? Porque se precisar cortar lenha, a gente vai ter que cortar lenha, né? Então, assim, eu penso em todas essas coisas, né? A gente procura se preparar ao máximo, de uma forma organizada, não é uma sangria desatada, né? Eu falo assim, mas façam, se preparem, porque a gente não sabe quando que pode acontecer. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 1 mês, pode ser que seja daqui 6 meses, pode ser que seja daqui 5 anos. Eu não sei, mas assim, se você já estiver preparado, você pode ter certeza que quando chegar a hora, você não vai sofrer. Você já está preparado, você já tem a noção do que você tem que fazer, qual que é o protocolo que você vai ter que seguir, para onde que você vai. Porque eu falo assim, cada um de nós vive numa situação diferente. Uns moram perto do rio, outros moram perto da praia, outros moram em apartamento, outros moram no interior, né, num local mais afastado, outros moram num grande centro, um exemplo, em São Paulo ali, entendeu? Então eu falo assim, você já tem que analisar para onde vocês vão, o que vocês vão fazer, né? Porque eu vejo assim, igual aqui em casa, aqui no jardim tem um riozinho que passa bem no fundinho aqui. Eu já tive, entre aspas, uma visão daquele rio enchendo e a água subindo, né? Chegando aqui quase perto da nossa casa, né? E eu falei assim, mas se acontecer uma situação dessa, o que eu vou ter que fazer? Eu já bolei, eu tenho que botar as coisas no carro e ir embora, tem que vazar. Porque se eu subir aqui uma quadra, eu já subi aqui, sei lá, uns 20 metros de altura, né? Que creio que seja muito mais difícil da água chegar até a gente. Eu não vou ficar em casa vendo a água subir, né? Por mais que a nossa casa tenha 2 pisos, né? Porque você vai ficar ilhado, querendo ou não, né? Mas assim, por isso que eu falo, a decisão a gente tem que tomar, caso aconteça algo disso, nas primeiras horas ou nos primeiros dias, né? Mas isso aí, Ju, eles têm que ir fazendo aos poucos, Sim, né? Porque sim, tem gente que fala sim. assim, é tão desesperador igual aqui, pensar em tudo isso. Gente, desesperador é ser pego de surpresa, igual o Rio Grande do Sul. Gente, tem muita gente aqui que é um povo de Nárnia, tá? Eu tô vendo aqui, vocês são desinformados, vocês precisam começar a se informar. O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, para vocês começar a sentir um pouquinho da dor dos nossos irmãos gaúchos, tá? Porque vocês são um povo, muita gente aqui desinformada. Mas isso para quando, queridos? Nós estamos avisando aí há 2, 3 anos. Eu comecei a bater nessa tecla final do ano passado. Ninguém tem data, ninguém tem nada. Agora, alguém sabia o que ia acontecer agora no Rio Grande do Sul? Não, ninguém sabia. Então, só
Se informe, veja lá, o povo gaúcho tá sofrendo demais, tem muita gente ali passando, então desesperador é ser pego de surpresa. Glorifiquem a Deus que você tem alguém aqui falando para você assim, ó, vai lá, dá um jeitinho. O pastor que se aprofundou, né? Mas faça o mínimo. Amor, mostra para eles aí mais ou menos, Eu ó. vou mostrar aqui, ó, os nossos frascos, ó, esse aqui identificado dessa forma. Coloca uma etiqueta, a marca, né, a validade e a data que eu invasei, né? Aqui tá todo o processo de vedação, né, com fita isolante. Aqui tá o feijão da mesma forma, né? O macarrão eu fiz dessa forma aqui, gente, ó. O macarrão eu embalei a vácuo, porque como ele é mais complicado para colocar em garrafa, né? Mas existe essa opção também. Quem quiser colocar em garrafa, coloca. Eu comprei como que fala? Um embalador a vácuo, mas é bem baratinho, acho que custa R$ 35, eu comprei pela internet, né? E comprei a embalagem e embalei a vácuo, o macarrão no caso, né? Mas, então, assim, eu vejo assim, que estejam preparados, porque eu vejo assim que muitas pessoas influentes, eles que têm condição, eu falo assim, esses milionários, bilionários, eles têm os bunker, Por que né, esses nas milionários casas estão deles. fazendo esses bunker? Não O é, Zuckerberg tá com um bunker e, apocalíptico. e não é só no Brasil, eu falo assim, nos Estados Unidos, pessoal, lá muito mais do que aqui, eu vejo, né? Igual a pastora Jerusa, que mostrou esses dias aí, que lá nos mercados eles começaram a vender comida com 30 anos de validade, gente. Um balde lá, com comida toda desidratada, entendeu? Que você só adiciona água ali, que tem uma validade de 30 anos, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles muito mais, armazenam muito mais que aqui no Brasil, né? Mas eu falo assim, em todos os locais, tanto quem mora na Europa, eu acho assim que seria interessante você ter essa reserva, porque igual a pastora falou, a gente tem que fazer a nossa parte, o Senhor faz a parte dele, faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Amém? Então seria isso. Eu vejo assim que a prioridade, né? Tenha água, faça armazenamento de coisas que vocês vão comer também. Não adianta começar a comprar algo, umas coisas que você nunca comeu na vida lá, uns enlatados lá que talvez você nunca comeu, nunca experimentou. A hora que chegar na hora de comer, o negócio é muito ruim, você não vai comer. Então não adianta nada você ter armazenado aquilo ali, né? Os enlatados, eu vejo assim que a facilidade, igual a pastora falou, é muito maior, mas eu vejo que os enlatados são mais caros para você ter, né? Porque eu falo assim, você vai comprar lá uma sardinha, um atum, uma salsicha, um malmônico. Hoje tem muita coisa enlatada. Feijão, né, feijoada, tem carne enlatada, né? Então tem tudo isso. Mas eles são, querendo ou não, um valor um pouquinho mais caro. Mas tem um pouco pelo menos. Porque numa situação, às vezes, que não dê para você levar todas essas coisas, você pega lá algumas latas de sardinha, uma lata de atum, coloca ali na sua mochila, né? Uma coisa que eu comprei também, que não mencionei, em relação à água, foi filtros portáteis. Né? Eu tenho filtros numa garrafa, assim, sabe? Que eu consigo pegar água talvez ali de um rio ou de uma mina, você entendeu? Caso precise dessa situação, a gente tem também, né? Então, assim, estejam preparados para isso. Não adianta eu ter um filtro lá grande em casa e eu não vou conseguir levar ele, caso eu precise sair da minha casa. Né? Então tenham isso preparado. Essa pelo menos é a minha visão, né? Creio que cada um tem uma situação, cada um tem uma visão, né? Mas eu creio, na minha visão, creio que seja interessante estar preparado para alguma situação. Amém? E outra, lá no Rio Grande do Sul, muita gente está sem luz, sem internet, e agora não sabe nem o que faz. Não tem nem informação, muita gente se comunicando por rádio. Queridos, numa dessa, eu vou cuidar da minha vida e a vida do meu esposo, e vocês não vão me ver mais até que as coisas se estabilizem. Você precisa entender que num tempo de caos, quem é um porta-voz de informação vai cuidar, você precisa entender isso. O problema é que às vezes vocês acham que a gente vai ficar a vida toda e vai continuar. Não. Deu um BO como deu no Rio Grande do Sul, como dá no Brasil, se acaba a luz, internet, cada um vai cuidar da sua vida, vai cuidar de sobreviver. Eu preciso que você entenda isso, certo? E eu tô dando aqui a minha cara a tapa para ser xingada, para muita gente rir. E pode rir, só que eu falo para vocês, eu não tô aqui porque eu quero, porque eu sei que muita gente se escandaliza por isso. Eu tô aqui porque o Senhor falou, fala só mais uma vez. E eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais sobre isso. Essa é a última vez que eu vou falar. Eu sei que tem um juízo para acontecer no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu sei que algo está por chegar. E o segundo semestre, algo muito grande vai acontecer, certo? E eu não vou mais tocar nesse assunto. Então eu estou gastando hoje um culto
que eu nem preguei direito, para avisar mais uma vez, tá? E quem tiver ouvidos que ouçam, se guardem, é igual o apóstolo falou. Ele não acreditava, mas o Espírito Santo foi lá e tocou nele. E é igual eu falei para ele, eu falei assim, Júnior, vamos supor que a gente gaste um dinheiro para juntar aí essas coisas. Por último, não deu nada, a gente come. Agora imagina se a gente não faz nada e chega a hora que não tem alimento, o nosso dinheiro não vale nada. E aí ele entendeu o que eu estava tentando dizer para ele. O Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. Então, queridos, eu tô aqui não porque eu quero chamar atenção, eu tô fazendo. Você pode ver aqui, ó, nós já fizemos, nós já guardamos, nós estamos fazendo o mínimo. E se, igual eu falei um dia com a minha prima, se por acaso não der em nada, a gente consome, a gente usa, a gente doa, sei lá, entendeu? Então eu quero só que vocês entendam. Deus, ele usa os Noé, né? Deus, ele usa. Queridos, tem muito pastor guardando e não avisa a igreja, tá? Muitos pastores se cuidando e tem medo de avisar. Eu não tenho medo de avisar, amém? Certo? Então era isso que a gente ia falar hoje, tá? Eu nem vou ministrar dízimos e ofertas, vou deixar lá o Pix de primícia, de oferta, se você quiser ofertar, amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu tô usando hoje mesmo o culto, para te dar um alerta. Nani, põe lá, fazendo favor do grupo para mim. Então, que você seja abençoado. Eu, nas orações da madrugada, eu tenho profetizado que na época do caos, você, em vez de passar necessidade, você vai prosperar. E Deus, ele usa o favor dele, tá, gente? Na época da pandemia, o meu pai dobrou o patrimônio dele. Deus deu a estratégia para ele, ele dobrou. Enquanto um monte de gente estava fechando as empresas, meu pai dobrou o patrimônio dele. E Deus faz exatamente isso na época do caos. Ele pega aquele que é o filho, aquele que é fiel, e ele faz prosperar no tempo. Então, queridos, quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Então, se Jesus está falando, faz sua parte que eu vou fazer a minha, amém. Só que não é só isso, você também precisa fazer sua parte espiritual. Porque não adianta nada você ter um monte de alimento e não tá com a sua vida certa. Porque você não sabe, certo? O que pode acontecer. Então, eu quero estar agora orando pela sua vida, amém? Orando pela sua vida. Obrigada, meu amado. Orando pela sua vida. Quero te convidar para a oração da madrugada, que é todo dia, 2h45 da manhã. Eu tenho lançado decretos sobre as pessoas que estão na oração da madrugada. Que a fome, que a peste, que nenhuma doença vai tocar nessas pessoas. E não vai, amém? Não vai. Mas a gente já está orando, a gente já está se preparando. Então, quem ora, queridos, já coloca um escudo sobre a sua casa. Já coloca um escudo sobre, já passa o sangue na porta. O sangue do Cordeiro na porta. Então, queridos, eu quero chamar vocês aqui mesmo para viver uma vida de santidade. Não dá mais para brincar, tá bom? Eu podia muito bem só eu e o apóstolo guardar isso, eu falar só com os meus líderes. Mas Deus me chamou para cuidar do povo. Deus me chamou como Moisés para cuidar do povo, para ser uma libertadora, para trazer. Então, não vamos ser pego como Rio Grande do Sul ou qualquer outro, certo? Então, vamos orar. Tá? Vamos orar, eu vou estar abençoando a sua vida, sua oferta, seu dízimo, amém? Faz assim com a sua mão. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu tô aqui, Senhor Deus, para te agradecer por esse culto, para o Senhor vir, Senhor Deus, trazer estratégia, assim como o Senhor Deus deu a José, o Senhor venha dar a cada um aqui a estratégia de como fazer e decreto, Senhor Deus, uma liberação, Pai, de recursos, de condições financeiras, para que eles possam começar a se cuidar, a se precaver, que eles possam, Senhor Deus, ter o discernimento de como fazer, de como se cuidar, no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que no tempo de caos os teus filhos vão prosperar e vão governar, Pai. E nada, Pai, vai faltar para eles. Pai, eu quero abençoar cada semente de dízimo, de oferta, de primícia, ou qualquer semente que é lançada aqui nesse ministério, em nome de Cristo Jesus, eu quero abençoar, Pai, todos os que estão aqui, declarando uma provisão, declarando uma ruptura, declarando algo, Senhor Deus, sobrenatural, Pai. Eu os abençoo, Senhor Deus, eu e o apóstolo Júnior, Pai, abençoamos todas as pessoas que estão aqui pelo YouTube, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu te espero 2h45 da manhã. Amém? Para nós orarmos, para nós clamarmos, para nós intercedermos pelo Brasil, pelo nosso estado, pela nossa casa. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Um beijo grandão no seu coração. Sexta-feira o culto é comigo de novo. Eu vou dar uma aula para você sobre plano de salvação. Comigo, na verdade, nem é culto, é aula, né? Então, sexta vai ser uma aula, né? Vai ser um culto voltado à aula. Então, e aí eu vou dar o material. Quero dar o material para vocês, né? Para você estar usando para ganhar almas para Jesus. Então, nós estamos agora num tempo de ganhar vidas para Jesus. Então, vamos ganhar o máximo. Uma vida para Jesus é uma pedrinha na sua coroa, lá na Nova Jerusalém. Eu tenho algumas pedrinhas já. Eu espero que você tenha pedrinhas também. Amém? Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro, querido. Esse ninguém te toma e ele é eterno. Amém? Em nome de Jesus. Uma noite abençoada para você, para sua família, sua casa. E eu quero que você entenda. Não se desespere, glorifique, porque se essa palavra está chegando no seu coração, é porque você está sendo avisado. Difícil é você ser pego desprevenido. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma ótima noite.